Pessoal, o Holy Hour virou para mim um padrão de vida, de comportamento, de conduta. Eu tenho vivido, tenho participado do Holy Hour na liderança, tenho visto amigos, colegas, novos conhecidos sendo transformados na sua conduta, no seu comportamento, na sua moral, famílias sendo melhoradas. Venham participar conosco. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Primeiro, é muito gostoso estar junto aqui com vocês, né? E ver tem um exército aqui, né? E a gente está junto aqui para, como a Bíblia fala, né? Que o ferro, com o ferro, ele se afia. Então, às vezes a gente se atrita, né? A gente vai se esfregando, vai aprendendo a viver aquilo que são os valores para o nosso dia a dia. Antes da gente começar, eu queria só dar uma palavra de explicação. O ano passado vocês foram acompanhados pelo pastor William, que é um dos pastores do nosso ministério, e depois do final desse período a gente esteve fazendo algumas avaliações e também redefinindo os projetos ministeriais, e ele então, a meu pedido, saiu aqui desse projeto e está se dedicando ao projeto que ele já estava desempenhando antes, que é a plantação de uma igreja. E eu estou assumindo aquilo que ele fazia, que era estar aqui com vocês semanalmente. De vez em quando eu falto, eu tenho que pedir perdão, não é? Mas de estar acompanhando esse ministério. E esse é só uma palavra de orientação, porque a gente faz as avaliações e redimensiona, vamos melhor aqui, funciona assim, e a gente vai trabalhando. Bom, o que eu queria conversar com vocês hoje é uma pergunta que às vezes fica latente no coração da gente quando alguma coisa sai errado na nossa vida. Por que alguém que tem valores, alguém que tem princípios, alguém que tem uma vida às vezes bonita, de repente, não é, ele dá uma escorregada e você diz, como é possível? Como é que deu esse negócio? Como é que funciona? Então, hoje eu queria pegar um personagem da Bíblia e tentar olhar para esse personagem, qual foi o processo em que essa pessoa que tinha valores, essa pessoa que até tinha um destaque na sociedade e tal, ele de repente quebra os seus próprios valores e vai fazer algumas coisas que a gente diz assim, não é possível, como é que acontece um negócio desse, não é? E o pior é que a gente não vê isso poucas vezes, a gente vê isso muitas vezes. A gente vê isso, por exemplo, em pessoas que chegam aos seus 40 anos, por exemplo, não é? E de repente você diz, puxa, a vida está bonitinha, arrumadinha e tal, e começa a degringolar algumas situações, mas essa pessoa, como é que aconteceu um negócio desse? E o pior é que quando a gente olha isso, a gente não se percebe de que isso também pode acontecer com a gente, se a gente seguir esse mesmo trilho. Isso é tão sério, mas tão sério,
que a gente vai perceber até na vida de pastores, não é? Pessoas que têm um renome dentro da sociedade evangélica, dentro do sentido evangélico, e você vai dizer, mas como esse homem, essa pessoa, como é que isso aconteceu? Então vamos olhar um pouquinho para a vida de Davi. Davi, rei de Israel. Se eu falar mais perto fica melhor, é isso? Então tá bom, falo bem pertinho aqui. Davi, uma carreira brilhante, um dos homens mais bem-sucedidos da história de Israel, desde a infância apaixonado por Deus, possuidor de uma imensa integridade de alma, a ponto de o profeta Samuel, do Senhor dizer ao profeta Samuel o seguinte: mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso foi quando ele foi ungido. Estava lá os irmãos dele, muita gente, e o profeta estava dizendo, será que é isso? Vai ser aquele, vai ser daquele jeito, por causa da aparência. Ele diz, não, tem aquele menino lá que você não está dando nada para ele, mas eu estou vendo o coração dele, gente boa, Deus está falando, gente boa, e de repente vai acontecer uma tragédia na vida dele. Você conhece a história de Davi? Davi vai enfrentar um gigante, Golias, por causa da sua fé. Ele é um poeta, um salmista, é rei de Israel, vai se tornar rei de Israel, e vai chegar na fase em que ele está no sucesso, em que a maioria dos problemas parece que já passaram, ele está no controle da vida, e de repente ele cai no pecado, há uma tragédia muito grande, as coisas que vão acontecer são horríveis na vida dele. E a pergunta é, como? Por que isso acontece com gente boa, com gente que tem valores? Então a primeira coisa que eu vou aprender é que o processo da gente cair, da gente falhar, quer seja na família, quer seja nos valores éticos, morais do dia a dia, ele não é um fato, mas ele vai sendo construído devagarinho na vida. E eu queria que você visse como é que isso foi construído na vida de Davi. A primeira coisa que vai acontecer na vida de Davi é que ele vai perder a integridade dos valores pessoais. É uma coisa muito sutil que vai acontecer no coração dele. Olha só o que a Bíblia diz. Deuteronômio 17, 14 diz assim: depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado há algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército. Também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muita prata e muito ouro. Essas eram as regras. Mas quando Davi estava no auge, olha só o que vai acontecer. 2 Samuel capítulo 5. Davi tomou ainda para si concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Olha que coisa interessante. Naquele tempo, na sociedade daquele tempo, um rei, na mentalidade, era medido no seu poder através de algumas coisas. Quantos cavalos ele tinha, quanto dinheiro ele tinha, e qual era o tamanho do harém dele. Esse era o conceito. E era tremendamente aceitável isso no contexto daquele tempo. Ninguém iria criticar Davi se ele tivesse cavalos, se ele tivesse dinheiro e se ele montasse um harém. E aí começa a queda. Quando eu começo a permitir para mim
alguns pequenos desvios. Como que se dissesse, afinal de contas, eu já construí, eu já fiz, né? Isso aqui não é tão errado assim, o que é que tem? Todo mundo faz, é desse jeito que acontece. E quando a gente quebra os valores, a gente começa uma rota decadente. Isso não importa qual seja a área. A gente começa dizendo assim, o governo é ruim, então eu vou sonegar imposto. Porque se eu não sonegar imposto, eu vou quebrar. Você já ouviu isso? Agora, quantos de nós já fomos tentados a fazer isso? Mas a gente esquece que quando a gente aprende sobre integridade, é que a integridade é ser inteiro. Se faltar um pedacinho, faltou tudo. A gente vai, por exemplo, brincar, né, com essas coisas, mas é muito comum a gente dizer assim, não tem problema, você não preciso dizer toda a verdade, eu posso dizer um pouco da verdade, posso omitir outra parte, ou posso até falar um pouquinho que não é bem verdade, mas que está dentro do contexto. Por quê? Porque isso é aceitável no nosso contexto. Não é verdade que é aceitável? Isso é normal. Mas não é normal aos olhos de Deus. E toda vez que eu vou flexibilizando um pouquinho os meus valores, eu estou começando a cair numa rota descendente. Davi, o primeiro erro dele foi abraçar o que cultural e socialmente era aceitável, mas que Deus tinha dito não para a vida dele. Eu achei muito interessante porque um sociólogo, ele escreveu uma coisa, alguém perguntou para ele, será que um dia a sociologia ela vai assumir o papel das igrejas na sociedade, porque afinal de contas a gente está caminhando para um mundo que afasta-se das igrejas. E eu achei interessante porque aquele homem não era um homem piedoso, religioso, nada disso, mas ele falou uma coisa tremenda. Ele disse assim, a sociologia nunca vai substituir a igreja, porque toda ciência é uma moral sem ética. Porque a ética necessita de algo transcendente para que a gente possa aplicar no nosso coração. A moral é o costume de um povo. A ética excede o costume de um povo. Ela transcende aquilo que é aceitável no nosso contexto. Tem uma frase aqui que eu queria que você visse. O diabo é como um cachorro louco acorrentado. Não é capaz de nos prejudicar quando estamos fora do seu alcance. Mas se entrarmos em sua esfera de ação, nos expomos a sermos atingidos e mesmo mordidos. O que essa frase quer dizer? É que toda vez que eu flexibilizo valores, eles deixam de ser preciosos para mim e valiosos para mim. E eu entro na área do cachorro louco. Toma cuidado, você está entrando na área do cachorro louco. Segunda coisa que eu vou aprender aqui com Davi, o segundo passo dele foi perder a integridade da sua autoimagem. A gente começa flexibilizando valores, mas o segundo passo nessa queda é quando eu começo a mexer na minha percepção de mim mesmo. E aí, 2 Samuel 11, verso 1, vai dizer assim, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Nessa altura, Davi tinha por volta de 40 anos de idade, e muitos dos seus feitos já eram notórios. E dentro do coração de Davi tinha um certo orgulho, tá? Aquele orgulho de olhar assim, olha só o que eu construí. Não existia nação organizada como tem hoje. Agora a gente tem um governo.
Não tinha palácio, agora tem palácio. Não tinha exército fixo, agora tem exército. Olha, que coisa boa que eu fiz. E ele começou, como se dizia assim, eu sou o cara. Olha só, que coisa maravilhosa. Não tem nada demais a gente poder perceber o nosso trabalho, os nossos feitos. Mas há um perigo quando essa autoimagem que eu vou construindo de mim mesmo afeta as minhas ações. Porque o orgulho é perigoso demais. Quando o orgulho entra na nossa vida, a gente não quer ouvir ninguém, porque nós somos o dono da verdade. Eu conheço muito empresário que quebrou, porque achava que sabia tudo sobre o seu negócio, mas não tinha sido capaz de enxergar o mundo que havia mudado ao seu lado. Eu aprendi muito com a história do meu sogro. Meu sogro quebrou. Ele era um homem, não era rico, mas ele tinha algumas posses. Ele trabalhava com peças de automóvel. E naquela época em que ele trabalhava, ele era um médio atacadista de peças de automóvel, e ele então comprava nos grandes atacados ou direto da fábrica, ia para o interior e fornecia para as oficinas essas peças a um preço melhor do que a loja que vendia peça na cidade. E então era interessante a pessoa, naquela época de grande inflação, ter um estoque, porque o estoque ele valia mais do que o dinheiro no banco. E nessa época ele ganhou muito dinheiro. Mas aí a economia mudou. E o Disque Peças chegou. E ninguém queria ter mais estoque. E ainda que todo mundo falasse para ele, olha, está na hora de você começar a pensar num projeto diferente, porque esse projeto não tem muito futuro. Ele não conseguia enxergar. Sabe por quê? Porque ele achava que ele sabia tudo do negócio dele. E quebrou. Quebrou ao ponto de não ter dinheiro para viver e para comer. De perder todo o seu patrimônio. Mas tem gente que quebra não só financeiramente. Tem gente que quebra moralmente, arrebenta com a família, arrebenta com tudo. Por quê? Porque a gente acha que a nossa posição é muito boa, afinal de contas já construí tudo isso, a minha autoimagem está tão maravilhosa, e a gente vai viver o momento moral e espiritual mais baixo da nossa história. Tem gente que não sabe lidar com o sucesso, com a mesma integridade com que lidou com os desafios e os sofrimentos. Você já viu gente assim? Ora, o pior é que às vezes a gente é assim. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Davi ficou lá porque ele achava que tinha todo o direito de curtir a vida. E quando ele se permitiu curtir a vida, não que não tem nada de errado a gente viajar ou fazer alguma coisa, mas a gente entrar nessa esfera, a gente vai se dando direito a coisas que não daria direito em outros tempos. Terceira coisa que eu vou aprender com Davi é que quando a gente vai flexibilizando os valores, vai tendo uma autoimagem muito boa de si mesmo, que vai ser muito perdoadora de si mesmo, a gente vai perdendo a integridade com as pessoas, no relacionamento interpessoal. E olha só o que aconteceu com Davi. Diz assim a Bíblia: uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio, e dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. O homem era casado e, além de tudo, tinha concubinas e um harém. Mas ele olhou lá a mulher tomando banho no terraço lá. E aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher. E soube que era Betsabá, filha de Eliã e esposa de Urias o Heteu. É interessante a Bíblia dizer tudo isso aqui. Por quê? Porque você vai entender agora.
Esses homens que são citados aqui eram 2 soldados da guarda pessoal de Davi. Toda vez que Davi ia para a guerra, ele saía na rua, ele tinha uma guarda pessoal de 37 pessoas. Eram chamados de os 30 valentes. 2 desses, tá, o marido da mulher e o sogro desse homem, pai daquela mulher que estava tomando banho, eram pessoas mais chegadas do que qualquer outras na vida de Davi. É tão bonita a história de Davi no relacionamento até aqui com esses homens, que um dia Davi disse assim: que saudade de tomar um pouco d'água do poço de Jerusalém. E esses homens saíram de madrugada, foram até o poço de Jerusalém, que estava cercado de inimigos, encheram botijas d'água e trouxeram para ele: Davi, nosso rei, está aqui a água do poço de Jerusalém. Mas naquele tempo ele era outro homem. E quando ele viu isso, disse: o que vocês fizeram? Vocês foram lá para o terreno inimigo para pegar a água do poço, vocês são loucos. Eu não posso beber essa água, porque essa água representa o sangue de vocês. Daí ele pega a água, faz uma oração, louvando a Deus pela vida daqueles homens, e derrama no chão em sacrifício de louvor. Agora, ele está olhando ali e vê a esposa de um dos seus soldados mais chegados. Pior, o vovô dessa mulher era o conselheiro do reino mais importante, um dos ministros do reino. Ele conhecia a mulher. E aí ele vai dizer para os homens que estão lá, seus serviçais: chame a mulher aqui que eu quero conversar com ela. E eles dizem assim: rei, essa aqui é Betsabá, mulher de Urias, filha de Eliã, neta de Aitofel. Todo mundo estava vendo a cara do homem, o que ele queria. E aí a gente vai perceber uma coisa: o que quebrou nesse homem? Não era só a integridade da sua sexualidade, mas porque ele estava tendo uma autoimagem diferente de si mesmo, porque ele já tinha flexibilizado os seus valores, agora ele não respeita nada nem ninguém. Eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu estou fazendo. Toda vez que eu não tenho coragem de permitir que pessoas chequem a nossa vida e de prestar contas para alguém, você está em grande perigo. Eu sou uma pessoa que tem um lugar de influência dentro da igreja, da sociedade. Não estou falando por mal, mas existe, é verdade. Mas eu tenho um grande medo. O medo de entrar nos pecados de Davi. Por isso, eu designei, isso é uma coisa minha, um grupo de pessoas que eu respeito, que eu acho que são importantes, que eu reconheço como pessoas sérias, e me reúno com elas de tempos em tempos para prestar contas. E essas pessoas podem me perguntar o que elas quiserem. Eles vão dizer: Pascoal, como é que está a tua vida sexual? Pascoal, como é que está o teu relacionamento com o teu filho? E olha, é incrível, porque Deus trata a vida da gente, não é? Você não imagina que os homens perguntam na hora certa exatamente o que tinha que perguntar? Será que alguém contou para eles? Não, é verdade, porque Deus está nesse negócio. Mas toda vez que a gente permite que a imagem da gente suba na cabeça da gente, a gente veja lá, não é? O espelhinho, né? Vendo, em vez do gatinho, o leão, a gente vai começar a agir mal com as pessoas. É interessante isso. A gente logo vai perceber a integridade de alguém numa fila. Se você se acha importante, você não acredita que você tem que se entrar numa fila. E você vai achar um jeitinho de tentar furar a fila.
Porque, afinal de contas, você é você. E aí a gente tem que aprender a entrar no último lugar da fila, para dizer para a gente mesmo: eu sou um ser humano que está aprendendo a andar com Deus todo dia. Entende o que eu estou falando? São pequenas coisas que vão revelar para a gente como a gente está lidando com essas flexibilizações dos valores na nossa vida. Bom, você já pode imaginar o que vai acontecer nessa história, não é? E o próximo passo é que quando a gente flexibiliza essas coisas, a gente vai cair numa tragédia moral. Porque os limites, elas foram sendo tirados devagarinho, devagarinho, devagarinho. E aí, essa quarta lição que eu queria deixar com você hoje é exatamente essa: perda de integridade na sua vida moral. 2 Samuel 11 vai dizer: uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho e ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. E então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la e eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Se enrolou. A gente vai flexibilizando, vai mudando a nossa autoimagem e de repente faz uma besteira. E se a gente parasse com a besteira, vamos dizer assim, e tentasse fazer a restauração, mas aí começam os mecanismos de defesa. Bom, a gente está vendo isso na política, né? Se você conversar com esse povo, você não fiz nada de errado, né? Eu não roubei para mim, roubei para o partido. Não é isso que a gente ouve? Tem uns que falam que é para o partido, nem era para o partido. Mas tudo bem, roubei para o partido. Como se roubar para o partido fosse santo e roubar para si fosse o maior pecado. Sem entender que roubar é roubar de qualquer jeito. Afinal de contas, eu pedi só um dinheirinho, mas eu trouxe para aquela organização uma fortuna. Então não tem nada demais, eu ganhei uma comissãozinha. Essa é a nossa mentalidade. Só que quando a gente faz isso, para poder encobrir o erro moral que a gente já fez, a gente segue uma série de outras quebras de valores. Quando a gente quebra moralmente, se Deus não quebrantar o nosso coração, se não houver arrependimento, se não houver transformação, a gente vai cair num buraco pior ainda. E olha só o que vai acontecer com Davi. Davi vai perder a sua integridade governamental. Bom, ele vai fazer coisas piores, ele vai mandar matar o marido da mulher, tá? E isso vai acontecer porque ele precisava esconder o erro dele. Naquele tempo, uma mulher que fosse pega em adultério, tivesse uma comprovação de adultério, e a família teria comprovação de adultério, porque o homem estava na guerra, como é que ela engravidou? Tá? A lei dizia que tinha que ser apedrejada, morria apedrejada. Então ele tinha que resolver esse problema, porque quando ela fosse ser chamada para ser apedrejada, ia perguntar: quem é o pai da criança? E não sei se havia delação premiada ou não naquele tempo, mas muito provavelmente ia dizer assim: olha, o negócio está feio, porque é o rei. Então ele tinha que dar um jeito. Então ele mandou uma cartinha, está aqui o texto da Bíblia, 2 Samuel 11, né? Ele manda os mensageiros, e ele vai mandando os mensageiros, ele vai mandar um aviso para o rei. Pula aí que eu já me perdi todo aqui, agora você vai seguindo aí, pula os textos. Aí o que vai acontecer é que ele vai mandar uma mensagem lá para o general e diz assim: o negócio é o seguinte, não tem jeito, o homem é
que é cara de pau, já chamei ele para dormir com a mulher dele, ele não dormiu, já dei um monte de pinga para ele não foi, mesmo assim, o homem é Caxias, ele diz que não pode ir, porque os soldados dele estão lá na guerra, como é que ele vai ficar no bem bom, enquanto os soldados estão na guerra? Com quem ele aprendeu isso? Lembra da água? Ele aprendeu com Davi. E aí ele diz assim, o negócio é o seguinte, manda o homem para frente da batalha, quando a coisa estiver feia, manda todo mundo recuar, menos eles. Aí o general diz assim, tudo bem, o homem vai morrer, mas lembra que todo o pelotão dele vai morrer também. Falei, não tem problema, numa batalha é assim mesmo, tem danos colaterais. Está entendendo? Danos colaterais, normal. E aí o que acontece? Esse homem, que era um rei íntegro, passou a ficar na mão do general que sabia a história toda dele. E se você começa a estudar a história de Davi, vai saber que esse general usou muito bem essa arma. Disse, eu vou ser ministro do exército até morrer. Ninguém me tira daqui. Davi, eu preciso de uma coisinha. Ele disse, sim, senhor. Davi, por quê? Porque estava na mão dele. Algumas pessoas na época do Bill Clinton perguntaram assim, né? O que tem a ver a vida pessoal de uma pessoa e a vida governamental? Ele teve um problema lá, um deslize moral na vida pessoal, não afeta o governo dele. Engano. Uma pessoa que não tem ética com a sua família, não tem ética com ninguém. A ética não é situacional, porque se a ética fosse situacional, então esse ditado popular é verdade. A ocasião faz o ladrão. Mas você não é ladrão por causa da ocasião, você tem que ser gente séria. O Brasil está do jeito que está, porque está cheio de gente que acredita na ética situacional. Agora, o problema não está só lá em cima, não. Está na raiz do povo, porque a gente não quer aprender os valores e viver e pagar o preço dos valores. Quando a gente cai numa situação ruim, não adianta a gente correr atrás para tentar tapar os buracos, a gente tem que fazer o que a Bíblia ensina, se arrepender, voltar atrás e pagar o preço dos seus erros. É a única maneira de reconstruir, senão a gente vai entrando numa bola de neve e não vai chegar a lugar nenhum. E quando esse homem chegou a esse ponto, ele vai cair num outro nível. No 6º nível, ele perde a integridade espiritual. Aí chega o profeta para Davi, em 2 Samuel 12, versos 7 e 8, vai dizer assim, e então disse Natã a Davi, tu és o homem. Davi vai lá, conta uma historinha, Natã conta uma historinha para ele e diz, olha, veja que pessoa ruim, pegou a ovelhinha, que é ovelhinha não para criação, para o matadouro, mas é a ovelhinha que estava lá com ele, que dormia com a pessoa, e disse, eu tenho que comer uma janta, não tem ovelha pronta aí, mata a sua ovelhinha e serve no jantar. Você já teve um bichinho de estimação? Eu me lembro de uma vez que eu fui num sítio e tinha uma senhora que tinha uma galinha de estimação. Não é? E no dia que mataram a galinha, serviram a galinha no prato. O garotinho que tinha a galinha de estimação chorava e dizia, essa aqui é a Joaninha. Porque não era a galinha. Está entendendo? E aí então Natã diz, ele falou assim, Davi diz, olha, esse negócio aqui, o cara é mau demais, esse homem é digno de morte, tinha que restituir, fazer, quando ele está esbravejando, o profeta diz assim, você é esse homem, porque você tinha isso, e se faltasse alguma coisa, Deus te daria mais. Eu acho incrível isso. E se faltasse alguma coisa, Deus te daria mais, mas você tomou o que não era teu.
Como é que a gente perde a integridade? É quando a gente vai flexibilizando os nossos valores. E aí, queridos, por mais que a gente queira dizer que a gente está bem, a gente vai estar quebrado emocionalmente, socialmente, profissionalmente e espiritualmente. Ainda que seja revelado no fim de tudo que ele estava quebrado espiritualmente, mas na primeira flexibilização ele já começou a ficar quebrado espiritualmente. A grande lição que eu aprendo aqui com Davi, e eu queria chegar para o nosso final aqui, é que o perigo que a gente corre é muito sutil. Às vezes a gente olha um para os outros aqui e fica pensando, né? Poxa, como é que aconteceu isso e tal? Mas não está olhando para si. E não está vendo os perigos que está correndo. Então, algumas dicas que eu queria deixar com vocês aqui. Esse aqui é o meu aviso que já acabou o meu tempo. Eu queria deixar algumas dicas aqui para vocês. A primeira dica, para quem você presta contas? Eu sei que na vida da gente tem vários níveis que a gente deve prestar contas. Tá? Profissionalmente, para quem você presta contas? Se você é um empresário, um microempresário, você tem que prestar contas para alguém. Porque alguém é mais inteligente do que você e é capaz de mostrar, se você respeita essa pessoa e pode ouvi-lo, quem sabe um amigo, não precisa ser nem um profissional, mas um amigo, que cheque dizendo, escuta, toma cuidado. Eu me lembro de um cidadão que ele tinha a maior empresa na cidade de São Paulo de manutenção de máquina de escrever. Ele atendia as maiores empresas de São Paulo com essa manutenção de máquina de escrever. Ganhava tufos de dinheiro naquela época, porque o contrato era um contrato fixo, mensal de manutenção. E aí um dia ele estava conversando e um amigo dele disse para ele, olha, está na hora de você sair desse negócio, porque está entrando o computador, está começando a aparecer o computador, daqui tantos anos não vai existir mais máquina de escrever. Como ele tinha um amigo que estava checando a vida dele, e ele confiava, ele começou a procurar negócios alternativos, vendeu por um bom dinheiro a empresa de máquina de escrever. 3 anos depois, aquela empresa faliu. Porque não tinha mais máquina de escrever nas grandes empresas. Agora, se você não presta contas para ninguém, se você se acha dono de tudo, sabedor de tudo, está perdido. Mas você não pode prestar contas só no nível profissional. Para quem você presta contas? Sobre a sua família. Tem alguém que possa dizer, olha, você já olhou no olhar do seu filho que não está bem? O que está acontecendo com ele? Alguém que você deu liberdade para fazer isso? Não, está tudo bem lá em casa. Você não percebeu? Olha para o olho do teu filho. Aí você vai olhar com um olhar diferente, vai dizer, puxa vida, eu estou perdendo o meu filho e não sabia. Para quem você presta contas? Da sua vida conjugal, do seu dia a dia, dos seus valores morais. Deus, na sua sabedoria, Ele nos ensina a ser interdependentes e a crescer. Segunda coisa, o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser apenas litúrgico, das canções, da adoração, da frequentar a igreja, da veneração, mas ele tem que ser uma constante confrontação com a minha vida. Se você está adorando a Deus só para se sentir bem, vai chegar o dia que você vai se sentir muito mal. Agora, se você deixa Deus confrontar a tua vida e tratar a tua vida, você vai ter que aprender a fazer reparações. E eu queria terminar contando a história de um pastor que eu conheci. Eu estava num retiro de pastores e
pregando para esses pastores, e eu dei alguns exercícios. Eu disse assim, olha, você vai escrever uma carta para cada um dos membros da sua família. E você é proibido escrever nessa carta qualquer crítica. Qualquer crítica. Você tem que falar o que existe de bonito, bom, maravilhoso na vida de cada uma das pessoas da sua família. E você vai, quando chegar desse retiro, entregar essa carta para cada um deles. E aí passou o primeiro dia, a pastorada não quis fazer. Meia dúzia tinha feito. E eu briguei outra vez, falei, escuta, se tem uma coisa, isso aqui é sério e tal. Eu sei que foi assim até o último dia. No último dia, aquilo ficou uma pressão muito grande, porque eu batia muito nessa tecla. Eu estava saindo já no último dia para ir embora, quando um senhor, já pastor há muitos anos, segurou no meu braço e disse assim, preciso falar com você agora. E eu disse, mas agora eu tenho que pegar o avião, não dá. Ele falou, mas você não vai embora aqui sem falar comigo. Então tá bom, então vamos conversar. Ele trouxe uma folhinha de papel, toda marcada, como se fosse marcada de água. Isso aqui são as minhas lágrimas. E essa carta eu estava escrevendo para minha filha. E quando eu comecei a escrever essa carta para minha filha, eu vi quantas vezes eu só falei das coisas ruins que essa menina tem. Mas eu nunca disse para ela quão importante ela é, quão especial ela é. E eu comecei a chorar na presença de Deus, pedindo perdão para que Deus me ajudasse a restaurar o coração da minha filha. Queridos, quando a gente entra na presença de Deus, a gente pode ser confrontado. Mas toda vez que Deus nos confronta, é para haver transformação e tremenda e abençoadora transformação. Queria terminar orando, antes de passar a palavra para quem vai terminar a reunião. E eu queria orar em dois sentidos. Eu gosto assim, na minha visão de vida, tem que ser prático. Esse negócio de ficar só enrolando não funciona, né? Então, eu acho que a gente, quando ouve alguma coisa que toca o coração da gente, a gente tem que tomar decisões. Tá? E eu quero orar por essas decisões. A primeira decisão que a gente tem que tomar é: todo mundo tem que prestar contas para alguém. Você não é o dono da verdade. Se você acha que é o dono da verdade, você já está na ruína. Então, a primeira coisa que eu queria orar é que Deus te mostrasse pessoas que você vai pedir para que elas possam checar a tua vida em alguma área. Escolhe pessoas em áreas diferentes da sua vida, mas pede para Deus te mostrar. E você vai ficar surpreso, porque Deus vai escolher algumas pessoas que vão colocar o dedo na ferida no lugarzinho certinho. Você não falou nada, porque você está pedindo para Deus intervir na tua vida. Segunda coisa, como homem, não tenha vergonha, a gente vai orar por isso, de voltar atrás e reconstruir aquilo que foi quebrado. Vai lá e acerta.